Deus nos abençoe nesta manhã. Projeta aí, irmã, o nosso tema desta manhã. Eu falei semana passada com o reverendo Saulo, nossas lições terminaram do mês, né? A revista, são 13 lições, nós terminamos. E hoje nós queremos falar de um assunto um pouco polêmico e não tão fácil assim. Eu comecei a pesquisar, na verdade, a pesquisa foi aumentando, e o assunto foi ficando comprido. Eu falei, poxa vida, e agora, como é que eu vou resumir essas informações agora só, né, Cléo? Agora fazer em poucos minutos e sem procrastinar, né? O cristão e o uso da bebida alcoólica, né? Chegamos na época de festa, final de ano, e é comum nós irmos e termos em alguns lugares bebida alcoólica, né? O que a Bíblia diz sobre isto? Vamos tentar ver juntos aqui como quem está em casa, depois algumas coisas sobre esse importante tema que a palavra de Deus nos ensina. Para isso eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias lá no texto de Provérbios, capítulo 23. Nós vamos ler. Nós vamos começar um pouco mais à frente do que está lá. Vamos começar no 29. Provérbios, capítulo 23, a partir do verso 29. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Vamos ler juntos, mesmo que para a transmissão apenas as vozes que estão no microfone saem, mas aqui nós podemos ler juntos. Leia prestando atenção aí no que o texto sagrado está nos dizendo. Provérbios 23, a partir do verso 29. Leiamos. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderás como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pedir para Deus falar ao teu coração nesta manhã. Ore ao Senhor. Agradeça pelo dia, pela saúde. Peça para Ele falar com você nesta manhã. Senhor, que bom que nós estamos na Tua casa, um lugar especial para nós, Senhor. Nós amamos a Tua casa, a Tua causa, e queremos que o Senhor abençoe cada um de nós nessa manhã. Olhe para nós com um olhar de misericórdia, perdoando-nos os pecados. E ao abrirmos a Tua palavra, na Tua casa, na Tua presença, ó Senhor, fala aos nossos corações, que nós não saiamos deste lugar, mesmo os irmãos que estão ouvindo e vendo por suas casas, que também é o lugar onde o Senhor habita, nós recebamos e não saiamos da Tua presença
sem o necessário calor, a necessária instrução e a tua voz que fala a nós e nos ensina. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Confesso então, irmãos, que fui procurando esses textos, né, e fontes bibliográficas aqui, li uma revista de escola dominical, da editora Mundo Cristão, um texto do John MacArthur, um pastor americano também, li uma palestra do Hernandes Dias Lopes, outra do Augusto Nicodemos. O John Piper falou um assunto também lá na internet. Hoje é tão bom, tão fácil, né? Você digita lá e vai. O difícil depois é falar, pronto, e agora como é que eu vou falar? O que eu vou falar à luz de tudo isso, né? Para nós compilarmos esses assuntos. Mas só para dizer que fontes geralmente presbiterianas, princípios reformados, que nós conseguimos alcançar para trazer, né? Trazer bem tranquilamente. Na verdade, eu gostaria que nós estivéssemos assim, numa roda, sentados, talvez debaixo de uma árvore, né? Com um climazinho bem gostoso, um no meio monitorando a fala e nós discutindo sobre o assunto. Ao meu ver, seria melhor, mas não temos essa condição aqui, neste momento. Quem sabe numa outra oportunidade, né? Assunto não falta. Por que eu tenho visto isso aí? Os pastores e os presbíteros, os mais velhos, os pais sobre os filhos, os líderes, os diáconos, as mães sobre as filhas, devem exercer um olhar de misericórdia a nível de supervisão. E nós temos que enxergar as coisas como estão acontecendo, quer com os nossos filhos, quer com os nossos liderados, quer com as nossas ovelhas, né? Assim sendo, tem me preocupado, não só a mim, mas a muitos irmãos, a postura de muitos irmãos, principalmente, não é dessa igreja, das outras igrejas lá, né? Quando o assunto é bebida alcoólica e quando o assunto é, por exemplo, propositura ou postagem em redes sociais. Às vezes me deixa triste algumas coisas, né? A camarada posta lá aquele copão de cerveja, ou copão de pinga, ou de vinho, ou ali você não é mais capaz de diferenciar, de destacar dentre os do mundo os cristãos. Perdemos, agora talvez uma opinião particular minha, né? Perdemos um pouco nos últimos anos, quando entendemos que o crente não precisa ser diferente. Faço uma pergunta para introduzir o assunto e para mostrar para os irmãos onde é que eu quero chegar, não é? Pergunto, mesmo não precisando responder, mas que você vê. O crente é diferente? Se é diferente, no que ele é diferente do restante do mundo, né? Porque hoje nós não temos vivido tempos difíceis, graças a Deus que está se cumprindo as Escrituras, né? Tempos difíceis. Porque nós não temos mais a diferença social, nós não temos mais entre os crentes e os não crentes a diferença geográfica, muitas vezes nós não temos mais a diferença cultural, vestimental, de propositura talvez de ações, de palavras, e não temos mais nem a diferença, no que nós estamos querendo dizer, né? Nas proposituras nas redes sociais. Igualamos com os mundanos. Quero só deixar claro que, quando eu uso o termo mundanos, me refiro àqueles homens e mulheres, né, que não seguem a Cristo, e isso tem que ser claramente postado, embora queira se
Os homens são todos iguais em alguns aspectos e são muito diferentes, mas muito, no aspecto espiritual. Somos muito diferentes, muito, somos filhos de Deus. A Bíblia nos deixa isso claro. Eu quero começar a falar aqui dizendo isso. Você, meu irmão, que aceitou a Jesus no seu coração, você é infinitamente diferente. Você teve um novo nascimento totalmente diferente que o incrédulo não teve. Você tem que ter e tem uma vida que o incrédulo não tem. E você tem um destino que o incrédulo não tem. Ele vai para o inferno, é o que a Bíblia diz. E você vai para os tabernáculos eternos morar com o Senhor. Você crê nisso? Porque parece que tem hora que a gente fica meio assim, né? Quando você junta com um incrédulo, um fanfarrão, um beberrão, um que nega a existência de Deus como Senhor, se nós pudéssemos olhar como Jesus nos olha, né? Eu sei que com amor e tudo, mas Ele está vendo ali um servo dele e uma pessoa que não é servo. A Bíblia usa diversas coisas para diferenciar. Ele usa ímpio e incrédulo, Ele usa o dos destinos eternos diferentes, Ele usa luz e trevas, usa sal e aquele que não é do Senhor. Nós somos diferentes. É necessário deixar isso claro. O cristão é diferente. Você é diferente. Habita dentro de você algo que não habita na pessoa que não aceitou a pessoa sublime do Senhor Jesus Cristo. Habita em você o Espírito Santo. E isso é um diferencial extraordinário. Ora, se eu sou diferente, minhas ações devem acompanhar a minha diferença. Concordam? Um dos textos sagrados, eu não anotei aqui, diz que Paulo dizendo, mas de vós, ó irmãos, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Existem coisas que acompanham a perdição. O ímpio naturalmente ele é inclinado para o mal, ele é inclinado para a mentira, para a desavença, ele é inclinado para o mal naturalmente. Nós precisamos e somos inclinados para as coisas boas. Nós não podemos ver uma igreja tocando um bom hino, que aquilo fala no nosso coração, não é verdade? A gente começa a ouvir assim, nossa, que beleza. O incrédulo começa a ouvir um forró e já começa a mexer o pé. São essas diferenças que habitam dentro de nós. Somos diferentes. Devemos portar-nos diferentemente. E devemos postar diferentemente. Sob pena de nós chegarmos a um tempo, como chegou o povo de Israel, que Deus chegou a falar assim, olha, eu vou ensinar de novo para vocês a diferença entre o sagrado e o profano. Que coisa, hein? Deus estava falando, olha, eu vou ensinar para vocês novamente a diferença entre o sagrado e o profano. Existe uma diferença. O profeta Malaquias, lá no final do seu livro, o povo reclamou do profeta, né? E vivia e reclamava com ações e com palavras, dizendo assim, de que nos adiantou andar de luto perante o Senhor? Nós ficamos aqui todo bonitinho, vestindo. O que acontece com o ímpio, acontece conosco, etc. e tal. Malaquias escreveu o seu livro, principalmente os últimos capítulos, né? Todo dizendo assim, que era diferente mesmo, o povo de Deus, etc. Num determinado alto dos escritos de Malaquias, ele diz assim, e vós vereis outra vez a diferença entre o que o serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o incrédulo. Então, primeira condição, irmãos, nós não somos iguais. Mas a sociedade, principalmente os mais jovens, talvez aqui você vai ouvir essa lição e ensinar para os filhos e netos, né? Mas talvez sirva para nós também, eu creio que não, mas insistem em querer viver como os incrédulos, achar bonito sentar numa mesa de um bar, uma música, e até legal, né? Que eu também não vou dizer que não gosto, né? Em alguns ambientes, e colocar ali um copo de cerveja, e beber, e rir, e contar piada. E eu moro aqui perto do Carrefour, do lado de lá do Carrefour, no T9, tem um bar,
e às vezes eu vou em outros, né? E olho lá aquela aparente alegria. E o camarada enche a cara e sai dali e vai dirigir embora. Eu vejo, com esses olhos que é a terra de comer, né? Eu vejo, camarada. Tudo bem, se fosse só os incrédulos para lá, tudo bem, né? Mas e quando nós vemos pessoas cristãs também fazendo isso, né? Voltando para a lição. Quero dizer uma coisa antes e correr aqui, né? É que não existem, se os irmãos forem pesquisar lá, nas escrituras e nas bibliografias que eu até citei, uma clara proibição para não beber. O duro é isso, né? Ou o bom, não existe. Não existe um versículo como diz, por exemplo, o adultério. Não adulterarás. Sobre o furto, o que diz? Não furtarás. Não matarás. Alguém já viu lá, não beberás? Não há. Além de não haver, há alguns versículos bíblicos que confundem mais as coisas ainda. Diz lá assim que Deus criou a mata, o salmista, né? E o vinho que alegra o coração do homem. Quem não quer um coração alegre? Eu quero. Então vamos beber o vinho. E faz reluzir o seu rosto. Salmo 104 ou 103. Numa das suas passagens lá, né? Há uma rápida informação que eu peguei aqui, que nos tempos bíblicos há uma indagação, não vou responder essas perguntas, depois os irmãos verem, se o vinho era o mesmo do tempo de hoje. É que se a gente começar a entrar aqui em muitos aspectos, nós temos que ficar aqui mais horas e talvez delegar aos pastores aí essa incumbência, né? Alguns autores acham que o vinho dos tempos Antigo Testamento, principalmente, não era o mesmo, outros acham que era o mesmo, mas a verdade, um ponto crucial que eu achei ali é que ele, mesmo que se não seja o mesmo vinho de hoje, ele também era um fermentado e embebedava, né? A verdade é essa. Os vinhos do tipo antigo. A região da Palestina é uma região climática e geograficamente propícia para o cultivo da uva. Então fazia parte daquele povo, né? E provavelmente o próprio Jesus sabia o que era isto. Ou ele viu, ou na região dele existia a fermentação da uva ali, transformando então numa bebida como o vinho. Diz alguns autores que Jesus cresceu nesse ambiente, né? Quando a Bíblia fala de bebidas fortes, ela está falando sobre a mistura, ir mais do que a uva, mais do que o vinho, né? Misturar outras bebidas. Não havia apenas fermentação, o autor que eu vi, né? de uvas, havia fermentação de outros tipos de bebidas, né? Por exemplo, da tâmara, da maçã, das passas, romãs, cevada e mel. Não sei como, mas existia fermentações também dessas bebidas que, após a fermentação, se tornam uma bebida alcoólica, né? Por um processo químico, ali ela destila álcool e esse... João Batista, os narizeus, os recabitas, em Jeremias 35, capítulo 5, 6, eram excluídos de tomar o vinho. Os sacerdotes também eram proibidos. Alguns votos, né, de isenção, votos separados eram proibidos. Isaías profetizou contra os viciados, Isaías capítulo 5, verso 11. Paulo falou diversas vezes sobre essas coisas, repreendeu os cristãos, inclusive nas recomendações próprias da Santa Ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11, versos 20 e 21, Paulo fala assertivamente inspiradamente, né, sobre essas coisas do perigo. Não há, então, primeiro ponto, uma proibição taxativa de se beber o vinho nas Escrituras, no Novo nem no Velho Testamento. O que a Bíblia proíbe, ou os perigos que são revelados nas Escrituras, são quanto aos excessos. Então pode-se perguntar, professor, um pouquinho então pode? E se eu tiver lá na minha casa eu já ganhei. Alguém já ganhou vinho? De presente de aniversário, ou Natal, né? Um pouco pode? Tá.
Depois os irmãos respondam no final da aula, né? A Bíblia, então, condena e sempre diz e fala sobre as consequências do uso exagerado do vinho e das Escrituras. O Salomão foi um homem de Provérbios, escritor, que viveu regaladamente. Salomão teve o privilégio de usufruir de quase todas as coisas que essa terra pode oferecer. Entre estas coisas, além de palácios, riquezas, mulheres, etc., Salomão também, com certeza, provou muitos vinhos e bebida alcoólica. Provavelmente tenha ficado bêbado ou sob efeito de álcool, etc. Ou já no final da sua vida, nos termos, escreveu Eclesiastes, e ele dá esse conselho, esse Provérbios capítulo 23 que nós lemos, são conselhos de um pai para o seu filho. E Salomão vai falar claramente aqui sobre alguns problemas. Bom e fácil. Então, se você fala que não é taxativamente proibido o uso do vinho, qual é, então, o grande problema que nós temos que resolver neste quesito? É sobre os seus excessos. E aqui nós temos que prestar muita atenção, e depois eu quero que os irmãos façam, mesmo os próprios irmãos, uma avaliação pessoal. Lá no texto que nós lemos, se você quiser deixar sua Bíblia aberta lá, Provérbios capítulo 23, a partir dos versos 29, o escritor está dizendo assim, olha, para quem são os ais, que é Salomão, né? Eu já começo fazendo um detalhe aqui. Se só tem ais, para que você quer? O que é ais aqui? Ai. Ressaca, né, irmão? Ai. O bebum no dia seguinte, não é assim? Olha quem está dizendo aí. Para quem são os ais? Um pastor escreveu, um crente escreveu para o pastor de sua igreja, perguntando assim, pastor, o que o senhor acha de eu bebo um pouquinho de vinho, o que o senhor acha de eu beber? O pastor respondeu para ele assim, o que você acha? Ele falou, não sei, tem hora que eu fico em dúvida. Ele falou, já está em dúvida? Não bebe, não beba. Tudo que provém de dúvida, você é tranquilo diante de Deus bebendo isso? Ele falou, não sou. Então, cuidado. Olha aí. Para quem são os ais, para quem os pesares. Né? Ai, mas que pena que eu fiz isso. Né? Para quem o que aí? Para quem o que é rixa? O que é rixa? Briga. Deixa eu passar um detalhe para os irmãos aqui que eu pesquisei. Para quem são as brigas? Ai, esse detalhe aí me mata. Para quem são as rixas, para quem as queixas, para quem as pelejas, olha o tanto de coisa que eu pesquisei. Olha aqui. Menina de 11 anos é estuprada após ela e o agente ingerir grande quantidade de bebida alcoólica. Notícias que eu tirei da internet, tá? Sites confiáveis, nada de aquela bagunça. Briga por causa de bebida termina com um jovem esfaqueado no centro de Campo Grande. Rapaz bate o carro na traseira de moto, confessa que bebeu cerveja antes e foi preso por embriaguez. Motorista de carro que capotou e matou adolescente apresentava nítidos sinais de embriaguez, diz a polícia. Para quem são as pelejas? Para quem as rixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Dados. Contra fatos, é difícil argumentos, né? 40% das mortes violentas têm envolvimento com álcool. Dados da Secretaria de Segurança.
40%. Vai lá no tribunal de júri, doutor Gessier, crente, gente bacana até, pode-se assistir os júris. Assassinato em Goiânia, crime doloso contra a vida. Primeiro tribunal de júri, acho que é o doutor Gessier que ainda está lá, estagiário, a gente assistia direto lá. Qual que é o perfil, irmãos, de quase todo assassinato? Tem duas coisas envolvidas. Desculpa falar. Mulher, briga, bebida. O cara está bêbado num bar, o outro mexe com a mulher dele, eles começam uma briga, desfere socos, não contentes com socos, o que apanhou busca o revólver, a faca, defere sobre o seu companheiro, mata. Vai lá. É o perfil do crime. Não é verdade? 40% envolvidos. 50% dos acidentes fatais no trânsito estão envolvidos, os agentes estão envolvidos em embriaguez. Olha isso aqui. 1/4, 25% dos pacientes hospitalizados em hospitais psiquiátricos têm problemas precedentes com o álcool. O cara bonitão lá, bebendo. É a realidade, a expectativa e a realidade, né? Sentado lá. As novelas, os comerciais de carro, sempre tem uma bebida, né? Por que não mostra isso aqui? Mostra o elemento internado no hospital psiquiátrico lá, sofrendo. Por que não mostra a mãe? Certas coisas me emocionam de ter visto, né? A mãe com a marmitinha de pepino, arroz e um franguinho que ela fez domingo, na fila da CPP ou do CEPAIGO, querendo levar lá para o filho que ela criou, que tirou do seu ventre, uma comidinha melhor. Na fila, sendo apalpada pelos agentes. Isso a TV não mostra, né? Os outdoor não mostram. Ah, professor, mas eu não bebo desse tanto. Eu não vou ficar desse jeito. Esse é o ponto. Quem garante? Quem garante? Que garantia nós temos que bebendo pouquinho, nós não vamos querer beber mais? E mais, e mais, e mais. Tudo começa no primeiro gole, não é? O fumante fuma uma carteira de cigarro de uma vez? O maconheiro fuma lá 10 pedras de crack de uma vez? Só um golinho. Só um golinho, só uma... Provérbios 23:30. Para quem são essas coisas? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. Interessante isso aqui. Não olhes. Quantos pecados, quantas coisas nós não fazemos porque olhamos, né? Não erramos porque começamos olhando.
Interessante que ele está dizendo, não é não beba, não. Ele está dizendo assim, não olhe, não olhe. Cuidado, não olhe. Muito cuidado, é assim que começam os erros, é assim que começam estas coisas erradas. Não olhe para a bebida, né? Mais tarde eu vou terminar com essa expressão também, para onde nós temos que olhar. Não olhes, diz o texto, né? Para o vinho. Verso 32, vamos terminar essa análise do texto aqui, depois a gente volta para cá para terminar a aula. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Basilisco é um bichinho, parece um jacarezinho venenoso, né? Olha aqui, os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. O camarada bebe, é corajoso, não é? Na verdade, os rapazes aí, talvez do nosso tempo, né? Você ia numa festa e tinha uma moça muito bonita lá, você estava meio sem coragem de chegar na moça lá, né, compadre? Os mais de idade aí. O que o pessoal fazia? Os amigos falava o quê, ó? Toma um golinho e chega lá, né? Verdade, o camarada toma um gole e aí ele cria coragem e vai lá, e ele vai com ânimo, né? A bebida muda a personalidade. É uma brincadeirazinha, né? Mas é séria. O camarada fala assim, eu bebo pouco. Mas esse pouco que eu bebo me transforma em outra pessoa. E essa bebe para cachorro. É uma piadinha, mas é uma verdade, não é? Eu bebo pouco. Mas o pouco que eu bebo me transforma em outra pessoa. E essa... Engraçado, irmãos, não sei se abrir um parênteses aqui. Ainda, é claro que não no nosso meio, mas todo mundo tem amigos, né, que não são cristãos. Eles se gabam de beber muito, não é? Olha aqui, levamos 32 caixas de Heineken, 45 de não sei o quê, 3, se gabam, Nossa, mas bebi até o cachorro lamber a boca. Parece que é bonito a sociedade, né? Assim, tem nada bonito. Meu pai bebeu muito assim, né? Conheci alguns vizinhos, algumas pessoas. A vizinha chamava vamos lá buscar meu marido. O camarada era um profissional extremamente competente, respeitado no seu serviço, bom pai de família. Mas de vez em quando ele bebia, e bebia muito. E ia chegando perto de casa, caía no capim. Aí os filhos iam lá. Vamos, levanta, caia de novo. Vem, cai de novo. Sujo. Salomão está dizendo aí, ó, serás como o que deita no meio do mar. Quem deita no meio do mar está querendo o quê? Quer morrer, né? Mas aqui a expressão é de solidão, né? Não quer ninguém perto de mim. O bêbado, o que bebe muito é assim. Ele não quer ninguém, não quer conversa com ninguém. Fica lá sozinho. Aí fica amigo dos cachorros, a dignidade cai lá embaixo. Uma vergonha. E como que se deita no alto do mastro, verso 35. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. O bêbado é alvo de piadinha. Os meninos de rua batem nele, num homem. Às vezes perde parte das suas roupas, fica lá. Uma semelhança de Deus exposto ao vitupério, e vitupério tal que a sociedade, os transuintes que passam pela rua estão lá vendo. Uma vergonha sem fim para um
uma semelhança de Deus. Ah, mas Bonifácio é um beberrão. Não, estou contando esse exemplo do camarada digno, que chegava a esse ponto. Se desse eu a oportunidade para os mais velhos aqui, os pastores, podem contar de um e de outro, que pessoas dignas, mas se deixam levar, não conseguem vencer o vício, né? São professores, são mecânicos, engenheiros, homens dignos, que agora se veem no chão, sendo buscados por filhos, puxando a mão, arrumando a roupa, ajudando a conduzir até um certo lugar, por causa da bebedeira. Isso é bonito. Homens que perdem a dignidade, os meninos passam e mexem, cachorro lambe a boca, os mosquitos. Precisa da família ir lá, levar, e vai, e leva para dentro de casa, e dá um banho, e luta, e conversa. Ele fala, não, fulano, não faz mais isso, etc. Está escrito aí, né? Agora, olha, irmãos, o pior dessa infâmia pífima, seta maligna. Diz aí o final do versículo 35, né? Então, quando despertar, ele diz, bateram não doei, quando despertarei, então tornarei a beber. O que é isso? O vício. Passei por essas experiências, tanto na minha casa, quanto com outras pessoas. Você conversa com um bêbado enquanto ele está bêbado, sofrendo as ranhuras daquela situação, e ele fala assim, nunca mais eu vou beber. Meus filhos, estou com vergonha de você, estou com vergonha do vizinho. A vergonha é uma couraça que sempre abraça os bêbados. Nunca mais eu vou fazer isso. Eu juro aqui para vocês. Meu próprio pai e uma outra pessoa que eu conheci converteram meia força numa determinada igreja. Camisa de manga comprida naquela época, né? Fechado aqui, Bíblia na mão. Falei, não acredito. Parece aquele homem que Jesus curou, né? E aí depois a gente vê ele, aquele que jaz jogado, agora está aqui ouvindo de Jesus. Você fala, nossa, que beleza, meu Deus, que maravilha, esse homem converteu, está aqui agora. A gente pula para cima e dá alegria, não é? Pouco tempo depois, no chão, bêbado, sem a Bíblia, sem a camisa de manga comprida, cachorro lambendo a boca. Pergunto, embora não haja uma proibição clara nas Escrituras, vale a pena mexer com isso, irmãos? Uma vez, contar uma ilustração própria aqui, né? Meu pai deixou de beber porque sofreu um gravíssimo acidente, foi atropelado. Acho que eu já até falei isso aqui, né? Em frente. E machucou a cabeça, quebrou 3 costelas, o braço direito, a perna esquerda, e aí foi. Eu cheguei no hospital, ele estava lá com a perna engessada para cima. Lá. Nunca mais eu vou beber, nunca mais. Foi quase um ano. Um dia eu cheguei lá, quem foi mordido de cobra sabe até o rastro dela, né? Foi ter um cheiro de cachaça aqui, 51. Estou sentindo um cheirinho diferente, o que foi? Não, até que eu descobri, né? Mas eu vivo sozinho mesmo, ninguém me quer. Aí começa. O bêbado tem seus argumentos, né? Ninguém cuida de mim, né? Aquelas coisas difíceis. O vício, a volta, o cão volta ao vômito, né? Como diz. Difícil. É difícil de largar. Não é fácil. Quem já foi viciado aí em cigarro,
em sexo, outras coisas, pode comparar com a bebida. É difícil de largar, precisa de graça, de misericórdia, de esforço, de sangue de Jesus, precisa... Que coisa! Nós fazíamos um trabalho com a Sociedade de Homens, alguns homens aqui vão lembrar, na saída para Inhumas lá, e nós íamos lá e cantávamos numa casa de recuperação. Um dia terminou o trabalho, Walter é experiente isso aí, né? Eu cheguei perto do pastor, falei, vou perguntar para ele, não aguento. Eu falei, pastor, de 10 pessoas que vêm para cá para se tratar, quantos voltam? Ficou aqui, eu falei, agora. Ele falou assim, Bonifácio, eu tenho 35 anos de ministério com essas coisas. Vou falar para você, quantos irmãos acham? Sabe o que ele falou? Fatos, né? Quantos que voltam a beber, quantos que reincidem depois que saem de lá. Ele falou assim, 7 a 8. Eu falei, não acredito. Conhece demais. Eu vou contar um negócio aqui também. Falei, não acredito, meu Deus. Dessas 10 pessoas, 8 vai voltar a beber. Não acredito. Meu Deus. Salve, eu queria que isso aqui tivesse assim, não por eu, né? Eu passo a bola para o pastor Saulo um dia. Ano que vem, né, pastor? Nós estamos com um projeto da Cidade de Homens, e quem sabe? Eu queria ter 200 jovens aqui, principalmente aqueles que ficam postando bonitão lá, a cerveja, bebendo um negocinho, ou sentado bonito na porta de um bar. Gente, eu queria mostrar isso, sabe? Cuidado. Cuidado, pelo amor. Cheio, 200 jovens aqui, o senhor mostrando. Traz um cara desse para dar um testemunho, não sei, né? Olha, se você enveredar por esse caminho de 10, 8, 20% vai se salvar, o resto vai morrer bebendo. Misericórdia, Senhor. Não olhes para o vinho quando escoa no prato, Não olhes. Se você soubesse... o Walter falou um negócio ali, sim, eu queria ver, né? Eu estou já partindo para o fim, tá, irmãos? E nesse mesmo pastor, nesse mesmo dia, ele falou assim, tá vendo aquele... Preste atenção, tá vendo aquele camarada lá? Tal. Ele é pastor. Eu falei, não acredito. Ele é pastor. Formou no interior de São Paulo, tal igreja, não vou falar aqui. A mulher dele tinha um cunhado. O cunhado, frequentador da casa, envolveu com bebida, depois das drogas, depois largou da mulher, está aqui. Pastor. E geralmente é assim, né? A bebida, tem muitas coisas linkadas com a bebida, né? A prostituição, as drogas, mais bebedeira, mais droga, mais bebedeira, mais droga, a sarjeta. Pesquisa se não é assim. Tem 3 páginas aqui digitadas, mas eu não vou terminar. Concluindo. Para nós. Se eu tivesse que... Eu ia colocar lá, não deu certo, né, irmão? O reverendo Saulo fala assim, vamos fazer 3 aplicações. Eu ia colocar lá, aplicação 1, não beba. Aplicação 2, não beba. Aplicação 3, não beba. Mas, irmão, eu
tem um pouquinho de vinho lá em casa, eu já tive, né? Quais são os cuidados que nós devemos ter? Pelo menos, eu quero só dizer, porque aqui, graças a Deus, pelo que eu enxergo daqui, né? Não sou tão bom para ver, são todos crentes, eu tenho certeza, né? Mas nós devemos tomar alguns cuidados. Por exemplo, os filhos. Cuidado com os filhos. O exemplo, não é? Cuidado com o exemplo. A nossa liberdade em Cristo, diz o MacArthur aqui, chega até onde começa o lugar em que eu começo a fazer dano ao outro, especial aos irmãos da fé. Eu não devo postar, e eu não devo estar num bar bebendo, porque se alguém ver aquilo, vai causar dano a outro irmão. E eu não devo, por obrigação cristã, de causar dano a outro irmão. Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga minhas contas. Esse é um princípio cristão, irmãos? Nós temos que ver uns com a vida dos outros? Responde para mim. Temos ou não? Temos. Nós temos que ver um com a vida do outro, sim. Se eu faço alguma coisa, minha irmã, que te escandaliza, Paulo ensinou isso. Não vou nem entrar lá no negócio da carne, da comida lá em Coríntios, né? Depois os irmãos vão lá. Acho que é 10, né? 1 Coríntios 10, 9, 10, acho que é 10. A questão dos escândalos, né? Eu não devo escandalizar ninguém. Então, se você gosta de beber um pouquinho de vinho, primeira coisa, cuidado com o testemunho. Testemunho para os seus filhos. Você sabe, mas ele vai saber? Segundo aspecto, você tem certeza que você não vai viciar? Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, né? Cuidado, cuidado. Eu não tenho certeza, eu já vim no sangue, né? O pai era alcoólatra, aí que eu tenho mais medo ainda, né? Mas suponhamos que não tem nenhum histórico de bebida. Cuidado, você se conhece? Cuidado. O maníaco do parque lá, o José, esqueci o nome dele, né? Ele deu uma entrevista na Veja uma vez, falando assim, eu tenho 2 homens dentro de mim. Como é que é? Um que é muito bom. E o outro que dá um couro nesse bom e deixa ele quieto lá e aflorece. Cuidado, você não sabe, nós não temos certeza. Nós não nos conhecemos, irmãos. Vai no CEPAG, vai lá nas prisões, conversa com as pessoas, principalmente nos crimes passionais, né? Movidos pela paixão. Ele fala, nunca que eu pensei que eu faria aquilo, mas matei minha mulher, não acredito, matei. Nós não nos conhecemos, cuidado, cuidado. Cuidado. Maldito o homem que confia num homem que faz da seu braço. Cuidado, cuidado. Não confie, né? Cuidado com o testemunho. Cuidado com essas coisas, com o mau testemunho para as pessoas que vão te ver, não é? Não. Muito cuidado. Essa é uma conclusão que eu queria deixar. Outra coisa se não sente bem, não está vindo de fé, não participe, não faça, não, cuidado. Outra coisa, mas é tão bom, eu sinto tanta alegria, tal, quando eu bebo com alguém, com os amigos, etc. Cuidado novamente. Onde deve estar a alegria do crente? Não, é na bebedeira. Eu quero que, não projete ainda, irmã, mas depois você projeta aí. Olha a alegria do crente, está lá, eu aprendi isso, pequenininho, novinho, né? Não era tão pequeno, novinho. João 20, 20. João 20, 20. O que tem João 20, 20? Quem sabe de cor? É pequenininho o versículo. Projeta aí. Nós não precisamos de ficar bêbado para ficar feliz. Olha a nossa alegria lá, olha lá. João 20, 20. Vamos ver se vai projetar. E dizendo isso, quem está falando lá? Quem? Jesus. E mostrou-lhe os mãos e os discípulos. Se o quê? Irmãos, nossa alegria é ver Jesus. Nossa alegria é viver para Jesus. Nossa alegria é amar Jesus. A sua é. Nossa alegria é obedecer a Jesus. Nossa alegria é estar com Jesus e com os seus que também andam com Jesus.
quero terminar usando o verso 31, fala assim: não olhes para o vinho, não olhes para o vinho. Para onde nós temos que olhar? Esse versículo é maravilhoso. Salmo 34, eu acho que é o 5. Deixa eu olhar aqui, a irmã projeta lá. Se não é para o vinho que eu tenho que olhar, onde eu vou olhar? Salmo 34, 5, minha irmã. Coloca aí para acabar. Olhai para ele e sereis iluminados, e os vossos rostos não sofrerão vexame. Olhe para a mulher adúltera. Olhe para o dinheiro. Olhe para o vinho. E você vai sofrer um vexame mais tarde. Mas olhai para ele e sereis iluminados. Olhe para Jesus. Viva para Jesus. Morra para Jesus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.